Galerinha do Bola na área, como é que você está? Hoje eu vim trazer um pouquinho sobre, a história do Cruzeiro. Vou falar um pouquinho sobre alguns treinadores que deixaram a sua marca registrada pelo Cruzeiro. E o primeiro que eu vou começar a falar é do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele teve duas passagens pelo Cruzeiro, 2002 até 2015, só que entre isso e outros apenas foi em 2002 e 2004 e em 2015. O Luxemburgo aí conquistou a tríplice coroa, além disso fez o que a maioria do torcedor cruzeirense queria, que foi a volta do Alex. O Alex voltou para o Cruzeiro pela força de vontade dele e fez um bom trabalho pelo Cruzeiro. A torcida exaltou muito ele e ele foi um dos maiores técnicos pelo Cruzeiro. Teve um dos maiores números aí conquistados pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro, através dele, conquistou aquilo que nenhum time brasileiro tinha conquistado, e teve assim as suas passagens. No finalzinho foi uma passagem ruim por não ter conquistado muita coisa, mas trouxe pra gente o melhor, que foi a tríplice coroa, também o Campeonato Brasileiro de 2015, que foi comandada em tão pouquinho tempo, mas deixou a sua marca registrada aí pro torcedor cruzeirense, pela bela história que fez pelo Cruzeiro. Então, galera, vamos aí então falar um pouquinho sobre Paulo Autuori. Ele teve 3 passagens pelo Cruzeiro e apenas uma delas foi importante, onde o Cruzeiro foi campeão. Infelizmente, as outras duas não teve títulos, Ele não fez uma boa campanha. Então, assim, fica marcado, na história os títulos, Ele ganhou um título muito importante, que foi a Copa Libertadores de 97, onde o Cruzeiro teve uma péssima estreia. Inclusive, o Oscar Bernardi foi demitido logo no primeiro jogo, onde nós perdemos para o Grêmio. Mas a entrada dele também não foi nada fácil, já que ele perdeu os próximos 2 jogos da Libertadores. Então, assim, o Paulo teve que fazer um trabalho muito bom no Cruzeiro, que saiu do inferno e foi pro céu. Normalmente a gente fala foi do céu ao inferno, Mas não, ele saiu do inferno e foi pro céu, porque também teve um início ruim, mas conseguiu fazer com que o elenco fosse campeão naquela época, E ganhar a Libertadores era muito difícil, e é difícil até hoje. E o Cruzeiro teve uma campanha assim na Libertadores muito raçuda, porque foram jogos muito difíceis e o elenco estava fechado, O Paulo tinha o elenco nas mãos e isso é muito importante para você ganhar um título, Então, assim, a gente agradece aí o Paulo Autuori pela campanha dele de 97, infelizmente lamenta pela de 99 e a de 2007, que infelizmente ele não ganhou nada, mas está marcada aí na história do Cruzeirão Cabuloso. E vamos lá, teve um outro treinador também que fez muita história pelo Cruzeiro, que foi o Levir Coupe, Eu jamais imaginaria que ele teria sua passagem pelo Cruzeiro, mas pesquisando bem, conversei com meu pai também, ele falou que foi um ótimo técnico pelo Cruzeiro, O Levir Coupe teve a sua primeira passagem em 1996, Veio para substituir o Jair Pereira. Começou muito bem, Chegou conquistando a Copa do Brasil de 96, Após vencer o Palmeiras por 2-1 no Parque Antártico. E aí, fez muita coisa, Porque não é só de Mineiro, porque Mineiro a gente sabe que é da hora, Mineiro é bom, mas conquistar um título acima do Mineiro é muito melhor ainda. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a gente sabe que tem um alto valor mais gratificante para a torcida, E também venceu o Campeonato Mineiro de 96, Levou o Cruzeiro ao seu vice-campeonato da Supercopa da Libertadores, Fez muito, Foi um ótimo técnico, daí já dá para saber que já chegou querendo jogo, já chegou na vontade de ter títulos, na vontade de conquistar, de trazer alegria para a nação cruzeirense, e conquistou, Não ficou muito tempo, porque teve passagens curtas, passagens longas, mas o tanto que ele ficou, ele fez, Conquistou títulos, conquistou a torcida em si, E fez o que o bom treinador faz, que é colocar o time em campo, colocar o time para correr, colocar o time com o coração na bola e conquistar.
né? E a segunda passagem, ele veio pro Cruzeiro, havia perdido o Mundial de 97, né, lá no Japão, mas aí conquistou o Campeonato Mineiro também, de 98, né? Cruzeiro tinha tudo para ter ganhado o Campeonato Mundial, para ter ganhado o Mundial, na verdade, e não conquistou, né? Não conseguiu, né? E o técnico anterior foi excluído, né? O Cruzeiro mandou ele embora e o Levi voltou, né? Voltou porque a gente sabe do passado dele, então todo técnico que sai e deixa uma boa lembrança, uma boa recordação, a gente quer sempre ter de volta. E o Levi fez isso, voltou, conquistou o Campeonato Mineiro de 98, pegou o Cruzeiro naquela fase assim, né? Tava triste por ter perdido o Mundial, mas aí em cima ganhou, né, o Campeonato Mineiro. E o Levi também conquistou a Copa do Brasil de 98, o Campeonato Brasileiro de 98 e a Copa Mercosul de 98, né? Fez muito, né? Não poderia, na verdade, não poderia nem ter saído na primeira vez que veio, né? Mas já que saiu, então voltou e conquistou títulos e vitórias para o Cruzeiro. Então isso que foi importante da passagem dele pelo Cruzeiro. E na terceira passagem dele pelo Cruzeiro, perdeu o Campeonato Mineiro, né, pro Ipatinga, né? Que coisa, né? Até hoje o torcedor cruzeirense fica triste em saber por isso, não desmerecendo o time do Ipatinga, porque a gente sabe que ganhou, né? Ganhou na raça, porque o Cruzeiro tava bem difícil em campo, já tava vindo com os rendimentos muito ruins. Foi pra final, mas não convenceu. Tanto que não convenceu, que perdeu pro Ipatinga, deu o primeiro título pro Ipatinga, e o Ipatinga até hoje tem aí o seu Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro. Mas tirando isso, os dois técnicos teve umas ótimas conquistas pelo Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro aplaudia de pé, o Mineirão lotava, o Mineirão socava todas as vezes que tinha finais de campeonato. E o importante foi feito, que trouxe e fez história, né, pelo Cruzeiro, pela história do Cruzeiro e pelo gigantesco que o Cruzeiro é. Que hoje estamos aí, sendo, né, somos o maior de Minas, através desses dois treinadores que passaram e fizeram história. Então, galera, vou falar um pouquinho sobre o técnico Marcelo Oliveira. Uma parte da torcida gosta muito dele, outra parte nem tanto, né? Os que não gostam dele costumam dizer que ele não ganhava clássico, por ele ser torcedor do Atlético Mineiro, e realmente ele era torcedor, já falou, mas fez um excelente trabalho no Cruzeiro, né? Saiu aí com 3 títulos na conta, 3 títulos para a história. Então, assim, na minha opinião, em relação à história do clube, ele foi bem profissional, sabe? Matava a gente de raiva um pouquinho aí nos clássicos, mas enfim, o que importa para cruzeirense é título. Mais que um clássico é título, né? Então é isso que importa pra gente. Os números do Marcelo Oliveira são muito bons. Foram 169 partidas e perdeu apenas 31. Um aproveitamento aí de 68%. Marcelo Oliveira veio aí para quebrar, né, gente, um tabu que já estava há 10 anos no Cruzeiro sem ganhar nenhum título. O último título foi em 2003, na Tríplice Coroa, né? O time do Cruzeiro naquela época, com o Marcelo Oliveira, era extremamente ofensivo. Um time muito ofensivo. Ao contrário de hoje, né, que hoje a gente tem um time mais defensivo, entre aspas, né, porque essa crise que tá afetando o Cruzeiro aí está um terror, que isso aí é vídeo para outra história, para outro momento. Vamos falar só de coisa boa, por favor. Era um time muito ofensivo. Então, assim, às vezes nós tivemos umas dificuldades aí de aceitar o time de agora, porque a gente não estava acostumado com esse estilo de jogo, né, mais defensivo. Mas, enfim, só quer dizer que a passagem do Marcelo Oliveira, pra mim, Laila, foi espetacular. A saída dele, pra mim, foi injusta, né, ninguém teve, assim, digamos assim, não vou dizer compaixão, mas, poxa, o cara fez um excelente trabalho, entendeu? Era chegar, conversar, não ser aquela demissão dolorosa do jeito que foi, né? As portas do Cruzeiro sempre estarão abertas para o Marcelo Oliveira, né? E que sempre, se ele tiver a oportunidade de retornar, que retorne e faça um bom trabalho. É isso aí, galera. Deixa aí nos comentários o próximo tema que vocês quiserem ouvir, dicas, né? Sugestões, porque a gente está aqui para melhorar, para vocês sempre ficarem informadinhos.
Beijão e não esquece aí de deixar o like.